Combatendo o bom combate. O calvinismo é ensino de demônios. Parte 6. O Senhor, pela sua palavra, diz que terá misericórdia de quem aprover ter misericórdia e se compadecerá de quem ele quiser ter compaixão. Neste estudo, estarei lhes falando sobre como Deus pode usar a sua misericórdia na vida das pessoas. E neste estudo, estarei lhes mostrando a verdadeira explicação sobre o assunto dos vasos de ira e dos vasos de honra, pois os calvinistas deturpam essa parte para defender o ensino de demônios de João Calvino. Então, para começarmos este estudo, vejamos Romanos de capítulo 9, versos 14 ao 24, onde vai nos dizer o seguinte: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, e vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Meus irmãos, veja que quando a gente vai olhar os calvinistas, nós podemos observar que a visão dos calvinistas deturpam o assunto desta parte de Romanos de capítulo 9, pois eles usam Romanos capítulo 9 para fundamentar o calvinismo. O calvinismo, como vocês já sabem, é heresia de perdição. Afaste-se o mais rápido que você puder dessa doutrina, pois essa mensagem é maldita, é miserável e trará muitas pessoas para o tribunal do trono branco e não para o tribunal do Senhor Jesus Cristo. Pois muitas pessoas que pensam que vão ressuscitar na primeira ressurreição, muitos calvinistas que pensam que vão ressuscitar na volta de Cristo, eles não vão ressuscitar, mas só irão ressuscitar no grande tribunal do trono branco, pois não tem como alguém como eles ganhar autoridade para julgar o mundo, sendo que eles não têm a capacidade de julgar o mundo segundo a reta justiça, conforme é mostrado pela palavra de Deus. E a mensagem desses calvinistas a respeito deste texto de Romanos de capítulo 9 é a seguinte: eles dizem que os vasos de ira são aquelas pessoas que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu para serem condenadas, porque o próprio Deus quis, e não por elas terem praticado alguma obra ruim. Mas os vasos de honra são de honra porque Deus quis que eles fossem assim, e eles serão salvos. De maneira que você, nessa visão, meus irmãos, dos calvinistas, você vê que eles fazem acepção de pessoas. Eles, na visão deles, eles são os vasos de honra, enquanto os outros são tudo vasos de ira. Os outros que estão fora das denominações deles são vasos de ira, preparados para a perdição. Eles se acham os eleitos de Deus, os queridos do Senhor, mas eles estão enganados quanto à visão calvinista, pois esta visão ela é maldita e não é a visão do apóstolo Paulo. Veja que a gente tem que se perguntar o seguinte:
o que o apóstolo Paulo ele quer nos dizer em Romanos de capítulo 9? Será que ele quer fundamentar o calvinismo que os tolos defendem? Vejamos o que o apóstolo Paulo quis dizer quando entrou no assunto sobre os vasos de ira e sobre os vasos de honra. Vejamos a verdadeira interpretação do que o apóstolo Paulo nos fala sobre a misericórdia de Deus. Veja que quando a gente vê Romanos de capítulo 9, a gente tem que olhar o contexto desse capítulo. Eu aqui no canal já abordei algumas passagens deste capítulo, interpretando elas de maneira correta, coisa que os calvinistas infelizmente não sabem fazer. Vamos ver Romanos de capítulo 9 de novo, para que vocês entendam melhor aquilo que Moisés e os profetas falaram e que o apóstolo Paulo está colocando na sua carta. Vejamos o seguinte: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como diz em Oséias: chamarei povo meu ao que era não meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar onde se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O apóstolo Paulo, quando a gente observa a carta aos Romanos, nós podemos ver que ele usou textos descritos no livro da lei e aplicou na sua carta. Porém, o que o apóstolo quer nos falar com isso? Vejamos o que o apóstolo quer nos falar. Paulo nos diz que não há injustiça da parte de Deus, correto? Correto. E realmente, quando você consegue entender Romanos 9 de maneira justa, você não vê injustiça da parte de Deus. Mas a mensagem dos calvinistas diz que Deus é injusto. Eles blasfemam contra Deus através de sua mensagem nojenta. Chamam Deus de injusto, mas sabemos que Deus não é calvinista e que Deus não é injusto. A mensagem deles que é nojenta e hipócrita, que é injusta. Veja que o apóstolo Paulo cita um texto escrito no livro de Êxodo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Mas isso tem que ser entendido de maneira justa, pois Paulo compreendia os textos da maneira correta. No livro de Êxodo, no capítulo 33, vai aparecer esta passagem, e vejamos o que ela vai dizer. Então Moisés lhe disse para o Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor Deus a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Observe que em Êxodo, o povo de Israel tinha saído do Egito e Moisés foi ao monte, mas o povo de Israel fez um bezerro de ouro e, por esta causa, Deus ficou irado contra eles. E por conta da atitude do povo, Deus disse que ia destruir o próprio povo. Porém, Moisés se colocou como intercessor e conversou com o Senhor. E no capítulo 33, nós podemos observar que Moisés ele havia dito
que era para o Senhor ter misericórdia de seu povo. E o Senhor respondeu dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Veja que Deus usou de misericórdia para com o povo de Israel. O texto mostra que Deus deu muitas chances ao povo de Israel, assim como deu muita chance ao povo de Israel no contexto em que Paulo estava abordando. Mas o povo de Israel, no tempo do apóstolo, não queriam usar de misericórdia, pois não queriam se sujeitar à justiça que vem de Deus. E essa justiça que vem de Deus é o próprio Messias de Israel. O povo de Israel, no contexto de Êxodo, deveria usar de misericórdia para que Deus usasse de misericórdia com eles. E é isso que o apóstolo Paulo está nos trazendo à memória. Em Mateus de capítulo 5, no versículo 7, o Filho de Deus, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja que o Senhor Jesus Cristo nos mostra uma maneira de alcançarmos misericórdia. Como alcançar essa misericórdia? Jesus nos diz que é para sermos misericordiosos, para que nós alcancemos misericórdia. Então é necessário você ser misericordioso para você alcançar a misericórdia. É necessário que venhamos a ser misericordiosos para alcançar a misericórdia. Em Tiago, no capítulo 2, versos 8 ao 13, vai nos dizer o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, onde diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, você faz bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O apóstolo Tiago, no capítulo 2 de sua carta, nos diz que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E por isso existe a necessidade de usarmos de misericórdia para que nós venhamos a alcançar a misericórdia. Quando o texto nos diz, o texto de Romanos, ele nos diz: assim, pois, não depende de que quer ou de que corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Esse texto não está dizendo que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu pessoas para serem condenadas, mas o texto está querendo nos dizer que o homem, ele tem que se sujeitar à justiça que vem de Deus. E é isso o que o apóstolo Paulo quer mostrar para os judeus. O apóstolo Paulo, nos versos 19 ao 21, nos diz algumas coisas. Quando o texto diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois que jamais resistiu à sua vontade. Veja que Paulo, nesta parte, está citando uma possível pergunta do contraditor de sua mensagem. Veja que Deus não está se queixando e por isso Paulo, respondendo à pergunta que algum dos seus leitores poderia ter, o apóstolo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Irmãos, veja o seguinte: os calvinistas desviados da verdade, olhando para essa parte da carta de Paulo, conseguem dizer que a pessoa que diz de que se queixa ele ainda, eles dizem que essa pessoa é um objeto, como se Deus criasse pessoas para serem salvas e pessoas para serem condenadas, porque o próprio Deus as fez assim, vasos de honra e vasos de desonra. Mas não é isso que o texto está nos falando. Ele não está dizendo que o homem é um objeto, porém, o texto está dizendo o seguinte: o texto nos diz que da mesma forma que o objeto não pode perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Igualmente, o homem não deve querer discutir com Deus sobre os planos de Deus para querer salvar
todos os homens. E no caso, Paulo estava querendo mostrar para os judeus que Jesus é o Messias e que através dele chega o chamado de salvação para os gentios e que a lei está apontando para esse Salvador, que é o Messias de Israel. O apóstolo Paulo não está dizendo que os homens não conseguem se perguntar por que Deus me fez assim, mas Paulo usa uma representação das coisas do mundo para dizer que, assim como o objeto não pergunta a quem o fez porque me fizeste assim, da mesma forma o homem não tem condição de querer discutir com Deus e querer ensinar a Deus como é que Deus vai ou não vai salvar a todos os homens, a quem Deus vai ou não vai endurecer. O desejo de Deus é que todos os homens venham a ser salvos, mas os homens que rejeitam essa vontade de Deus, porque eles têm livre-arbítrio, eles vão ter o juízo, meus irmãos. Entendeu? Paulo está trazendo a visão justa de Deus para os homens, e não aquela visão deturpada dos calvinistas. Observe o seguinte, quando a gente vai na história de Faraó, como foi mencionado em Romanos, e eu já abordei aqui no canal o assunto sobre o endurecimento de Faraó, mas eu vou falar mais um pouquinho disso agora, a gente pode ver que Deus deu várias chances para Faraó. E o que Faraó fez? Faraó endureceu o coração. E por causa disso, Deus foi e entregou a Faraó ao endurecimento do próprio coração de Faraó. E aí o texto diz, quem pode resistir à vontade de Deus? Veja que quando Deus envia juízo, ninguém resiste a isso. E isso não significa que o homem não tem poder de escolha para escolher resistir às palavras do Espírito de Deus. Pois o homem tem, sim, como resistir às palavras de Deus. Pois em Zacarias nos diz o seguinte, eles, porém, não quiseram atender às minhas palavras, diz o Senhor, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos para que não me ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então esse texto de Zacarias, em que o Senhor está falando que Deus enviou profetas para Israel, só que Israel endureceu o coração e resistiu às palavras de Deus, Deus está querendo nos mostrar que o homem, ele tem condição sim de resistir às palavras de Deus, pois o homem tem livre arbítrio. Meus irmãos, vocês têm que entender o seguinte, que Deus, ele é soberano, só que Deus, na sua soberania, ele deixa que os homens tenham o livre arbítrio. E isso é justo, isso é a vontade de Deus. Deus quer que um homem, pela sua própria escolha, venha a escolher seguir ao próprio Deus, meus irmãos. Deus deseja que todos os homens venham a ser salvos, só que infelizmente nem todos querem ser salvos. Então isso já mostra que o homem tem o poder de escolha para escolher a vida e a morte. Quando a gente vai em Isaías de capítulo 29, dos versos 15 ao 16, o profeta vai nos dizer o seguinte, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Que perversidade é a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Em Isaías de capítulo 45, versículo 9, vai nos dizer o seguinte, ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, o que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Veja que o apóstolo Paulo, ele usa textos escritos em Isaías na sua carta aos Romanos. Veja que quando Isaías nos diz que as pessoas estavam escondendo o seu propósito de Deus e estavam pensando que Deus não iria ver ou conhecer o que eles estavam fazendo, o profeta não está dizendo que o homem não tem poder de escolha, mas o profeta está querendo nos dizer que as pessoas, por causa da perversidade delas, estavam pensando que Deus não os estava vendo ou conhecendo as obras deles.
E por isso, Isaías diz que perversidade é a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Então, quando Deus derrama a sua punição sobre uma pessoa, não há ninguém que resista à vontade dele. Entendeu, meus irmãos? A vontade de Deus, a gente pode ver que é salvar todos os homens, mas há homens que rejeitam essa misericórdia de Deus porque eles têm o livre-arbítrio. Eles podem resistir, sim, a essa vontade de Deus. Mas quando Deus se indigna contra a pessoa que rejeita a sua vontade, Deus ele derrama a sua punição sobre essa pessoa. E não há ninguém que resista a essa vontade dele, porque a pessoa própria, ela rejeita a bondade de Deus para receber realmente o juízo de Deus, porque ela mesma escolheu esse caminho. Em Jeremias, de capítulo 18, versos 4 ao 10, nos diz o seguinte. A gente vai ver que o profeta Jeremias vai falar sobre a casa de Israel. E isso é bem interessante, porque isso está ligado com o contexto do apóstolo Paulo, que nos faz compreender melhor o mistério do Evangelho, que são o entendimento da restauração das duas casas de Israel. E Jeremias vai nos dizer o seguinte: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe houvera dito que faria. Veja que, quando a gente vai no contexto de Romanos, o apóstolo Paulo, quando diz sobre os vasos de ira e dos vasos de desonra, ele está com a mente no capítulo 18 de Jeremias, onde diz sobre a casa de Israel ter sido desobediente ao Senhor Deus. E por causa disso, o Senhor diz que tem poder para derrubar ela e para edificar ela. Mas ela não quis dar ouvido às palavras do Senhor. E ela, a casa de Israel, as 10 tribos, escolheu fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor rejeitou a casa de Israel, as 10 tribos, e as lançou nas nações, como é mostrado no livro do profeta Oséias, também como é mostrado também no livro do profeta Isaías. Nesta parte, está claro que do mesmo vaso de barro, Deus pode fazer tanto o bem como o mal aos vasos. Mas o Senhor é justo e ele julga segundo as obras. O apóstolo Paulo, no verso 22 da carta aos Romanos, nos diz que Deus suportou os vasos de ira. E quem são esses vasos de ira, meus irmãos? Esses vasos de ira, essas pessoas são os rebeldes da casa de Israel, pois o profeta Jeremias fala a respeito disto. A casa de Israel havia escolhido ser vaso de ira, e por haverem ter tido esta escolha, eles foram punidos por Deus. Mas eu lhe pergunto o seguinte: Deus, ele suporta com paciência com que objetivo, meus irmãos? Deus suporta com paciência, pois ele espera que as pessoas venham ao arrependimento. Deus dá oportunidade para a pessoa se arrepender. Mas se a pessoa não quer se arrepender e ama o pecado, Deus, ele entrega essa pessoa às paixões infames e a uma disposição de mente reprovável, caso essa pessoa ela realmente abandone a fé em Deus. Entendeu, meus irmãos? Veja que o texto diz que Deus suportou os vasos de ira, que obviamente, por se encaixarem na categoria de vasos de ira, estão preparados para a perdição. Mas o texto não nos diz que esses vasos de ira não podiam se tornar vasos de misericórdia,
pois se eles tivessem deixado de ser vasos de ira, não estariam mais preparados para a perdição, porque Paulo, em 2 Timóteo, diz que os vasos de desonra podem, pela mudança de seu comportamento, se tornar vasos de honra. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 19 ao 21, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele aborda o assunto sobre o ensino, pois Himeneu e Fileto tinham se desviado da verdade, porque eles estavam afirmando coisas erradas sobre o ensino da ressurreição. E nessa parte, o apóstolo Paulo está fazendo alusão à mesma figura acerca dos vasos. E ele mostra que existe vasos que traz honra e vasos que traz desonra. E mostra que se alguém se purificar destas coisas, ou seja, dos erros doutrinários, será um vaso para a honra, pois este vaso se purificou, ele vai estar santificado e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Então, o que o apóstolo Paulo nos mostra é que uma pessoa pode deixar de ser um vaso de desonra para se transformar em vaso de honra, se purificando dos seus erros. Paulo quer nos dizer que os judeus incrédulos foram cortados da boa oliveira, que é o Israel espiritual, como vai mostrar em Romanos de capítulo 9, e eles foram cortados por causa da incredulidade, mas eles podem vir a não permanecer cortados e deixarem a incredulidade, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo na boa oliveira mostrada em Romanos de capítulo 9. Aqueles que querem continuar a ser vasos de ira, Deus prepara eles para a perdição, e quem escolhe ser vaso de ira ou vaso de misericórdia é a própria pessoa, meus irmãos. Nós temos que entender que o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher ser um vaso de ira, preparado para a perdição, mas se ele escolher ser um vaso de misericórdia, ele vai estar preparado para a glória. Os vasos de misericórdia, por estarem na categoria de vasos de misericórdia, eles estão destinados à glória. E por que o texto vai dizer que eles estão preparados de antemão? O texto vai dizer isso porque Deus também estabeleceu o seu plano muito antes do homem nascer. Deus não determina o que o homem vai ser, mas Deus vê todas as coisas e estabelece o destino dos homens. Só existem dois destinos possíveis: a comunhão eterna com Deus ou a condenação eterna. E quem estiver em Cristo está predestinado para a glória. Por exemplo, é como se você estivesse em um barco e você entra em um barco e enquanto você está dentro do barco, o seu destino está previamente estabelecido. Mas se você cair no barco, está tudo bem, pois o barco continua indo para o seu destino. Todavia, se você cair para fora do barco, você perde o destino no qual você estava desejando ir. E você caindo do barco, isso representa a perca da sua salvação, porque não tem como chegar ao destino previamente estabelecido. Cristo é o barco no qual todos aqueles que nele estiver estão destinados para a glória. Todavia, você corre o risco de cair para fora do barco, ou seja, você corre o risco de perder a sua salvação. Os dois destinos previamente estabelecidos
são a vida e a morte, como foi citado no livro da lei, em Deuteronômio, onde diz: os céus e a terra, diz o Senhor, tomo hoje por testemunhas contra você, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Isso é algo maravilhoso da parte de Deus, meus irmãos, porque a gente vê a misericórdia do Senhor para com os homens. O Senhor coloca dois caminhos para o homem: a vida eterna, que é a comunhão com Deus, e a morte, que é a morte eterna, que é a condenação do homem ao lago de fogo. Deus coloca a bênção, que é a vida, e a morte, que é a maldição, diante do homem. E Deus ainda diz: escolha a vida para que você viva. E isso é bem misericordioso da parte do Senhor Deus, e não podemos rejeitar essa misericórdia do Senhor Deus. Nós temos as escolhas, nós temos poder de escolha para escolher rejeitarmos essa misericórdia do Senhor, mas o que o Senhor deseja de nós é que a gente escolha a vida. Portanto, escolha a vida para que você viva. E escolher a vida na nova aliança é escolher o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, a gente no passado andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz que os efésios eram, por natureza, filhos da ira, vasos de ira. E perceba que Deus preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. E as boas obras é a guarda dos mandamentos de Deus. Portanto, aqueles que são filhos da ira, o apóstolo Paulo está nos dizendo que estes que são vasos de ira podem se tornar vasos de misericórdia e filhos da luz. Em Romanos de capítulo 9, no versículo 22 ao 26, o apóstolo Paulo ele vai falar algo bem interessante que os calvinistas não conhecem. E essa coisa interessante é o mistério do evangelho. É a união das duas casas de Israel. Esse assunto ele é algo tão profundo, meus irmãos, mas que é tão rejeitado por essa reforma evangélica, coisa que atrapalha o povo de entender o verdadeiro entendimento das Escrituras. Vejamos o que o apóstolo Paulo vai dizer. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como diz em Oséias: chamarei povo ao que era meu povo, ao que não era meu povo, e amada ao que não era minha amada. E no lugar onde se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Nos versículos 25 ao 26, meus irmãos, o apóstolo Paulo cita o nome do profeta Oséias. E por que ele citou os textos escritos em Oséias? Ele citou os textos escritos em Oséias, pois ele está anunciando o mistério do evangelho. Veja que a casa de Israel, ela havia deixado de ser povo e foi espalhada nas nações. Mas o Senhor havia feito promessas para restaurar a casa de Israel, as 10 tribos, através dos nomes dos 3 filhos de Oséias. E Paulo, entendendo isso, disse que essas promessas de restauração está sendo dita também para os gentios. Elas podem ser aplicadas para os gentios que creem no Senhor Jesus Cristo, porque a Escritura nos diz que os gentios que seguem o Senhor Jesus, eles entram nas 12 tribos do Israel espiritual por meio da casa de Israel. Veja que Deus ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou e depois subiu aos céus. E pela fé em Cristo Jesus, as pessoas, os gentios, podem ser filhos de Deus e podem fazer parte do povo de Deus. E se são da fé em Jesus Cristo, são também filhos de Abraão.
Pois se Cristo é a descendência prometida a Abraão, então os que creem em Cristo também são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, porquanto estes fazem parte do corpo de Cristo, como é mostrado em Oséias no capítulo 1, conforme o apóstolo Paulo também vai falar na carta aos Gálatas. Então, o apóstolo Paulo, a gente observa que ele usa a expressão vaso para uso honroso e outro vaso para uso desonroso. Veja que Deus pode fazer da mesma massa vasos de honra e vasos de desonra. Na carta aos Romanos, tem coisas escritas ali, meus irmãos, que estão ligadíssimas com as coisas escritas no livro do profeta Jeremias e no livro do profeta Isaías. No livro de Jeremias, Deus demonstra a sua misericórdia. Deus deu vários avisos para a casa de Israel, para que a casa de Israel, que são as 10 tribos, viessem a se arrepender, porquanto Deus desejava que ela viesse a fazer o bem e a rejeitar o mal. A gente pode observar que Deus pode criar vasos de honra e vasos de desonra, mas os vasos de desonra podem se converter dos maus caminhos e podem se tornar vasos de honra. Da mesma maneira que o vaso de honra, ele pode rejeitar o caminho da honra e se tornar um vaso de desonra, e estando nessa categoria de desonra, ele está preparado para a perdição. Entendeu, meus irmãos? A casa de Israel, sendo as 10 tribos, se estragou na mão do Senhor. Ela era um vaso que se estragou na mão de Deus. O povo não queria obedecer a Deus, mas a casa de Judá, que são as 2 tribos, ela permaneceu, porque era necessário que de Judá se levantasse o leão da tribo de Judá. Mas Deus prometeu restaurar a casa de Israel, fazendo com que os gentios que seguem o Senhor Jesus Cristo entrassem nas 12 tribos do Israel espiritual por meio da casa de Israel, não por descendência de carne e sangue, mas pela fé no Filho de Deus. E por isso que no Novo Testamento, Jesus, ele vai dizer aos gentios o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus Cristo, ele tem em mente as palavras que está escrita no livro de Oséias. Deus quer que a gente venha a praticar misericórdia para alcançarmos misericórdia. Deus quer que a gente venha a ser pacificadores para sermos chamados filhos do próprio Deus. Mas agora, meus irmãos, vamos entrar no livro do profeta Oséias, onde vai nos dizer o seguinte. Em Oséias, capítulo 2, versículo 23, vai dizer o Senhor: e a semearei para mim na terra, e terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia, e direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo, e eles dirão: tu és meu Deus. Veja que se nós olharmos a carta aos Romanos, a gente pode observar que o apóstolo Paulo cita coisas escritas em Oséias na sua própria carta. O Senhor Deus em Oséias usa os nomes dos filhos de Oséias para anunciarem profecias, e sendo assim, o nome do filho de Oséias, Lo-Ami, significa não meu povo, porque a casa de Israel haveria de deixar de ser povo de Deus, e Lo-Ruamã é a filha de Oséias, cujo nome significa não misericórdia, porque Deus deixaria de ter misericórdia da casa de Israel, e por isso a casa de Israel deixaria de ser povo de Deus. A casa de Israel, com as 10 tribos, foi espalhada nas nações e deixou de ser povo de Deus. Deus não teve misericórdia dela, mas Deus enviou o seu Filho Salvador, Jesus. E Jesus veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. E pela fé no Filho de Deus, os gentios podem ser filhos do Deus vivo e povo de Deus. Em Oséias de capítulo 1, versículo 11, o Senhor vai dizer o seguinte: então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se reunirão e constituirão sobre si um só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Veja aqui, quem são os filhos de Israel no verso 11? Veja que no contexto é a casa de Israel. E Paulo, vendo isso, ele aplicou esse texto da restauração da casa de Israel para os gentios. Então, os filhos de Judá, que no contexto são os judeus que creem em Cristo, e os filhos de Israel, que são os gentios que creem no Senhor Jesus Cristo, eles juntos se reúnem e constituem sobre si um só cabeça, que é o Cristo.
E essa é a revelação do mistério do evangelho que Paulo anunciou. E a gente vai ver que Oséias, ele teve um filho chamado Jezreel. E Jezreel significa Deus semeia, ou seja, Deus planta. Mas Deus plantou o quê? Deus, ele plantou o seu Jesus Cristo juntamente com os filhos de Judá e os filhos de Israel. E quando Cristo é plantado, isso representa a morte de Cristo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sobe da terra, ressuscita, isso representa a restauração, a união das duas casas de Israel, através do corpo do Senhor Jesus Cristo, cuja restauração das duas casas acontecerá literalmente na volta de Cristo. Hoje nós estamos sendo restaurados espiritualmente, mas as duas casas de Israel, que são judeus e gentios que têm fé em Cristo, serão literalmente restaurados na volta do seu Jesus Cristo, como é mostrado no livro do profeta Joel. A gente pode ver que em Mateus, no Evangelho, vai dizer o seguinte: Jesus, pois, vendo as multidões, ele subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Meus irmãos, olha que profundidade nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja que na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque Deus disse a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Veja que Jesus Cristo, ele viu as multidões, e nessas multidões tinha tanto judeus como gentios, e Jesus disse às multidões que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E essa promessa está sendo mostrada para a casa de Israel. E a casa de Israel se tornou os gentios. Mas o ensino de Cristo é tanto para os judeus como para os gentios. É tanto para a casa de Judá como para a casa de Israel. Deus é misericordioso, mas também é justo. Jesus conhecia o assunto acerca das duas casas de Israel. E tendo isso em mente, ele falou de misericórdia, que é a promessa que restaura a casa de Israel, e fala sobre a promessa da casa de Israel se tornar filhos de Deus. Se você não conhece o verdadeiro mistério das duas casas de Israel, pesquisa aqui no canal sobre o mistério das duas casas de Israel, pois é muito importante você compreender isso. Meus irmãos, vejam quanta riqueza tem na carta aos Romanos. A carta aos Romanos leva a vários pontos dos profetas. Por isso, também é necessário ler e estudar o que está escrito nos profetas. E se você tiver em mente a lei, os salmos e os profetas, você poderá ter um entendimento melhor das cartas do apóstolo Paulo, e não somente das dele, mas também das outras cartas que estão na Bíblia e até mesmo do próprio livro do Apocalipse. Vocês agora, meus irmãos, conseguem entender a visão do apóstolo Paulo, que não é a visão dos calvinistas? Os calvinistas explicam todo o motivo pelo qual o apóstolo Paulo citou os textos de Oséias. Será que eles fazem isso? Não. Os calvinistas não explicam todo o motivo pelo qual Paulo citou os textos de Oséias, pois eles não conhecem o mistério das duas casas de Israel. Em Romanos de capítulo 9, ainda, dos versos 27 ao 33, vai nos dizer o seguinte: o apóstolo Paulo vai dizer: Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como Maria do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como disse Isaías: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência,
ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, que decorre da fé? E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Por que não atingiu? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Veja que Deus, meus irmãos, escolheu o povo de Israel, mas nem todos os que são de Israel, como vai dizer o apóstolo Paulo, são de fato israelitas. Existe um grupo de eleitos, e esse grupo de eleitos, a gente tem que entender que o eleito, o menor, é o que vai governar sobre o maior, que numa camada de revelação fala a respeito da nação literal de Esaú, mas olhando a visão de toda a palavra de Deus, a gente vai ver que o eleito, que é a nação de Jacó, o Israel espiritual do Senhor, esses vão governar sobre o mundo inteiro, sobre todas as nações, pois o maior, que são as nações, servirá ao menor, que é a igreja glorificada. Contudo, parte do povo de Israel foi endurecido, porque eles rejeitaram o Senhor Jesus. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, porque não creram em Cristo. E a pedra de tropeço e rocha de escândalo é o Cristo. Em Isaías de capítulo 8, versos 13 ao 15, vai nos dizer o seguinte: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Em Isaías, o profeta diz que o Senhor será santuário para os que temem a Ele, mas será pedra de tropeço e laço de armadilha para os moradores de Jerusalém. Por conta disso, cairão, serão quebrantados, enlaçados e aprisionados. Veja que os que tropeçam nessa pedra de tropeço, que é o Messias de Israel, são os que rejeitam a mensagem do Messias, são os que não creem no Messias, mas os que aceitam o Messias. Para esses, o Messias é santuário. Isso é bem profundo. Em Romanos de capítulo 10, versos 1 ao 4, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer o seguinte, ele vai nos dizer o desejo do seu coração. Ele vai dizer o seguinte: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Veja que o apóstolo Paulo ele nos traz a conclusão de Romanos de capítulo 9. Mas qual é essa conclusão de Romanos capítulo 9? O próprio contexto de Romanos capítulo 9 vai nos mostrar essa conclusão. A conclusão é que os gentios vieram a alcançar a justificação que decorre da lei da fé, mas Israel, que buscava essa lei da fé, não alcançou a lei da fé, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras da lei de Moisés da antiga aliança. E por isso, eles tropeçaram em Cristo, que é a pedra de tropeço, porque os judeus, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram à justiça que vem do Senhor Deus, pois o fim da lei de Moisés é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Meus irmãos, com tudo isto, nós podemos entender que a visão dos calvinistas injusta está errada, enquanto a visão de Paulo, ela não é a visão dos calvinistas, e por esta causa a gente tem que seguir aquilo que o apóstolo Paulo nos falou, e não o que esses homens com mente cauterizada vai falando por aí. Entendeu, meus irmãos? A gente tem que buscar entender os profetas, a lei e os salmos, para entendermos as cartas do apóstolo Paulo, para que, deste modo, a gente alcance o verdadeiro entendimento daquilo que o apóstolo quer nos falar, sem deturpar as palavras dele.
Entendeu, meus irmãos? Este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.